Como será que é nascer e crescer num gulag norte-coreano? Um jovem que sobreviveu a esse pesadelo vai contar a sua história no livro que a gente vai discutir hoje. Hoje a gente vai falar do livro Fuga do Campo 14. É um livro internacionalmente conhecido, bastante discutido. É um livro interessantíssimo. E é um livro bem curtinho, não são nem 200 páginas. E, como eu disse, a história é de um sobrevivente de um desses campos de trabalhos forçados da Coreia do Norte. A gente pode até chamar de campo de concentração, porque a ideia do regime é que a pessoa entre e não saia. Existem muitos livros de desertores da Coreia do Norte contando sobre como é a vida lá, o que torna a fuga do campo 14 interessante é que o autor, ele nasceu num desses campos, ele nasceu e cresceu. E é isso que diferencia a história dele. Os pais dele nasceram fora do campo, mas foram aprisionados. E ele vai dizer que ele não sabe direito o que os pais fizeram. E os pais receberam permissão dentro do campo para se casarem, entre aspas. E assim, ele nasce nesse campo, ele cresce e depois ele consegue fugir. Então o livro é o relato da vida dele dentro desse gulag e o que ele encontrou quando ele fugiu. Então a diferença da vida dentro do campo com a vida que ele encontrou quando ele fugiu é uma coisa assim gritante. É um livro que deixa a gente de boca aberta. Não é um livro para os fracos, porque as cenas de violência são realmente muitas e muito fortes. Então, se você tem algum problema com cenas de violência, gente apanhando ou coisas piores acontecendo, passe longe desse livro, porque ele não é para você. Tem realmente que ter estômago forte para ler esse livro. Eu infelizmente não consegui imprimir a capinha aqui para vocês, mas eu vou deixar na capinha desse vídeo. Não é difícil de achar o livro. Como eu disse, não é o único escrito por desertor norte-coreano, existem vários. O diferencial, como eu disse, é que o autor nasceu e cresceu nesse gulag. É importante dizer uma coisa para vocês. A história foi contestada. Muita gente falou que as informações que ele apresenta não são verídicas. Muita gente está contestando que ele realmente tenha nascido e crescido num gulag. E isso acontece muito com biografias de desertores norte-coreanos. Sempre aparece alguém para dizer que a história não é verdadeira. E a questão é, eu pensei muito antes de trazer esse livro aqui para vocês, justamente por conta disso, porque teve muita gente que questionou a história. Inclusive, o próprio autor falou que ele mentiu em várias partes. Mas por que eu resolvi trazer o livro ainda assim? Porque, como vocês sabem, ou eu espero que vocês saibam, não é porque a pessoa desertou da Coreia do Norte que ela vai viver tranquila pro resto da vida. Muitas vezes, a pessoa ainda tem parentes lá e se o governo sabe que você fugiu e ele consegue localizar os seus parentes, ele tem uma coisa para te pressionar. Então, muita gente, quando percebe que eles estão irritando o governo da Coreia do Norte, eles falam, não, eu menti na minha biografia, eu me confundi. E acontece também, também é importante dizer isso, essas histórias, elas têm um grande apelo, então elas vendem muito. Então também tem um incentivo financeiro para quem as escreve contar coisas que vão surpreender as pessoas. De qualquer forma, eu achei o relato bem verídico. Ainda que ele possa ter mentido em algumas partes, se você compara o relato dele com o que a gente sabe sobre esses campos de trabalho / extermínio da Coreia do Norte, é tudo muito verídico. Então eu achei que valia a pena trazer o livro, ainda assim, apesar de uma das pessoas terem contestado.
porque pode ser que ele tenha mentido em alguns detalhes, mas o grosso da história é bastante verossímil e dá pra gente ter uma ideia de como é a vida em um desses campos, em um desses gulags. Como eu disse, é uma história forte, é uma história que eu acho que tem que ser lida, mas é bom assim ter um cuidado. Se você é uma pessoa muito sensível, eu recomendo que você pense 2 vezes antes de ler. Eu li, achei a história surpreendente. Como eu disse, eu acredito na história. Eu acho que ele, na verdade, foi meio que obrigado a dizer que ele estava mentindo para não ter problemas. Mas eu acredito que a história realmente seja, se não no todo, em boa parte verídica. Se você já leu esse livro, me conta aqui abaixo o que você achou. Me conta se você já leu similares, se você conhece também filmes, o que você acha disso. Comenta aqui abaixo se você conhece similares, não precisa ser necessariamente da Coreia do Norte, alguém que tenha sobrevivido a prisões cubanas, ou na China, ou em qualquer outra ditadura. Eu me interesso por esse tipo de livro. Eu vou deixar aqui no box de informação o nome do autor, o nome do jornalista que ajudou a escrever o livro, a editora e todas as informações para vocês acharem. Mas não é difícil de encontrar o livro, eu recomendo muito, certo? Não se esquece daquele processo todo que ajuda muito o canal, se inscrever. Aliás, é importante frisar aqui, o YouTube, às vezes, ele indica meus vídeos e a pessoa acha que ela está inscrita. Confira mesmo se você realmente está inscrito no canal. Ativa o sininho, não deixe de comentar, dá o seu joinha, porque isso ajuda muito o canal, certo? Por hoje é só. A gente vai se ver no próximo vídeo. Eu agradeço a sua atenção. Até a próxima.